Há dores que nunca se despedem. Elas apenas mudam de roupa, mudam de rosto, mudam de cenário, mas continuam ali, esperando o instante em que a vida as chamará de volta para a luz. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de estar vivendo a mesma história, com pessoas diferentes, de cair nas mesmas armadilhas, de sentir o mesmo vazio, mesmo depois de tantas tentativas de recomeço. Marco Aurélio dizia que a alma se pinta com as cores dos seus pensamentos. E é verdade. As cores do passado que não curamos continuam tingindo o presente, até que possamos enxergá-las com sinceridade. A dor emocional que não é compreendida apenas se disfarça e retorna em novas formas. Ela se apresenta em relações parecidas, em repetições silenciosas, em escolhas que parecem novas, mas nascem do mesmo solo antigo. A Bíblia diz: o homem volta ao seu próprio vômito. Provérbios 26, 11. É uma imagem forte, mas profundamente verdadeira. O que não é aprendido é revivido. O que não é curado é repetido. Não como castigo, mas como convite. A vida não pune, ela ensina. Ela coloca diante de nós as mesmas lições, até que possamos enxergar a raiz e não apenas o sintoma. Epicteto ensinava que o mundo não nos fere. Ele apenas revela onde ainda não somos livres. O que parece um ataque é, na verdade, um espelho. Cada ofensa, cada abandono, cada decepção revela o ponto exato onde nossa alma ainda não aprendeu a descansar. O problema não é o outro nem a situação. O problema é o reflexo que recusamos a olhar. O reflexo do que ainda dói, do que ainda esperamos, do que ainda não sabemos soltar. Mas o mundo moderno nos ensinou a correr, a engolir o choro, a seguir em frente, a superar rápido. Criamos a ilusão de que o amadurecimento é esquecer, quando na verdade é compreender. Existe um preço alto em negar o que sentimos. Todo silêncio forçado, toda emoção não reconhecida, volta como ansiedade, insônia, impulsividade, medo. Fingir que não dói não é força, é fuga. E toda fuga custa caro. O tema deste vídeo é simples, mas exige coragem. O que você não cura, você recria. Não é o passado que te aprisiona. É o que você ainda não compreendeu dentro dele. E enquanto não entender, o passado se repetirá, vestido de presente. Pessoas diferentes, mesmos sentimentos. Situações novas, velhas reações. Você pode mudar de cidade, mudar de casa, mudar de relacionamento, mas se não mudar por dentro, o padrão o seguirá. A vida, com sua sabedoria silenciosa, tenta te libertar. Ela repete o que precisa ser visto até que o amor seja maior que o medo. E talvez seja esse o verdadeiro propósito das dores: abrir em nós um espaço onde antes só havia resistência. Porque toda dor é um convite ao despertar. Neste vídeo, convido você a caminhar comigo por esse terreno interior. Vamos olhar com serenidade para as feridas que insistem em se repetir, não para se culpar, mas para compreender. Porque a compreensão é a semente da cura, e a cura não acontece na pressa, acontece na presença. Respire fundo, observe, escute. A vida está tentando te ensinar algo através do que se repete. E antes de seguirmos, deixe nos comentários: eu me abro para compreender e curar o que ainda se repete em mim. Escreva isso como um ato simbólico, uma decisão silenciosa de libertar-se do que já não precisa carregar. E se esta mensagem toca algo dentro de você, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, nós não falamos de riqueza apenas material, mas da mais preciosa. A riqueza interior que nasce quando a dor se transforma em sabedoria. Agora, permaneça comigo, porque o que vem a seguir é o começo da libertação dos ciclos invisíveis que aprisionam a alma. Há momentos em que olhamos para o céu e perguntamos em silêncio: por que isso está acontecendo de novo? Mudam os rostos, muda o cenário, mas a dor é a mesma. É como se a vida insistisse em girar em círculos, trazendo-nos sempre para o mesmo ponto. E então, com certa resignação, dizemos: deve ser azar. Mas não é azar, é padrão.
É a vida tentando mostrar o que ainda precisa ser compreendido dentro de nós. A mente humana tem uma habilidade curiosa. Ela racionaliza o que não entende. Quando algo se repete e causa dor, ela prefere chamar de coincidência, destino, karma ou má sorte. Isso nos conforta, porque coloca o poder fora de nós. Mas Epicteto, com sua serenidade firme, lembrava: não é o que acontece que nos perturba, mas a opinião que temos sobre o que acontece. Chamamos de azar aquilo que não queremos encarar. Damos outro nome ao que, na verdade, é uma lição interrompida. A Bíblia também fala sobre isso. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Essa passagem não é uma ameaça, é uma explicação. O que você semeia em consciência, colhe em paz. O que semeia em negação, colhe em repetição. A vida apenas devolve aquilo que você ainda não aprendeu a olhar com amor. A psicologia moderna confirma esse princípio antigo. O cérebro busca familiaridade, mesmo que doa. Ele se sente mais seguro repetindo o conhecido do que enfrentando o desconhecido. É por isso que tantas pessoas voltam a padrões de relacionamentos semelhantes, reações previsíveis, emoções antigas. O cérebro chama isso de segurança, mas o coração chama de prisão. Pense por um instante. Quantas vezes você se viu no mesmo tipo de situação emocional, mesmo tendo jurado que seria diferente? Talvez você tenha mudado de emprego, de cidade, de parceiro, mas algo dentro de você continua reagindo do mesmo modo. E isso não é fraqueza, é um pedido de consciência. A repetição não vem para te punir, ela vem para te despertar. A mente, quando inconsciente, tenta resolver o passado no presente e, sem perceber, repete. Repete o medo, repete o controle, repete o abandono. Porque em algum momento, essa dor se tornou o idioma que você aprendeu a falar com o mundo. E enquanto ela for o seu idioma emocional, você atrairá pessoas e circunstâncias que respondam a ela. O chamado da vida é simples e, ao mesmo tempo, profundo. Observe o padrão. Observe o que se repete e pergunte a si mesmo: o que isso está tentando me ensinar? Essa pergunta muda tudo, porque quando você compreende a lição, o ciclo se dissolve. Quando você desperta, o azar desaparece. Mas compreender não é acusar-se, é reconhecer. É olhar para dentro com a mesma compaixão que você gostaria de receber do mundo. O ciclo não se quebra pela culpa, mas pela lucidez. Quando você enxerga com clareza, o padrão perde a força. O que chamamos de azar é apenas uma memória que deseja ser curada. Uma parte de nós que ainda espera ser vista com ternura. A repetição é o modo como a vida nos chama de volta para casa. Respire com essa verdade. Deixe que ela se acomode em silêncio dentro de você. A partir desse ponto, a jornada deixa de ser sobre evitar o erro e passa a ser sobre acolher a consciência. Porque quando a consciência se expande, o destino muda. E se essa reflexão tocou algo em você, escreva nos comentários. Eu me abro para enxergar o padrão que preciso compreender. Que isso seja um voto silencioso de maturidade e coragem. E lembre-se de se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada palavra é um degrau em direção à sua liberdade interior. O próximo passo é olhar ainda mais fundo, porque as feridas que se repetem não estão apenas na mente, estão no corpo, estão na respiração, estão na memória física que nunca esquece. É sobre isso que falaremos a seguir. O corpo lembra o que a mente tenta esquecer. Há dores que não se revelam em palavras, mas em gestos, em tensões, em silêncios que o corpo insiste em carregar. Quando alguém diz, não sei por que explodi, não sei por que chorei, o corpo sabe. Ele fala através de sintomas, pressões, cansaços inexplicáveis. É como se guardasse um arquivo invisível de tudo o que foi vivido e não compreendido. E quando a alma não encontra voz, o corpo se torna o mensageiro. Gabor Maté, médico e pesquisador sobre trauma, afirma que o corpo expressa a dor não processada. E ele está certo. Quando o coração não encontra espaço para chorar, o corpo chora por ele. Nas doenças, nos bloqueios, nas repetições.
O trauma não é o que aconteceu. O trauma é o que ficou preso dentro de nós depois que aconteceu. É o pedaço de emoção que o tempo não conseguiu dissolver. E quanto mais tentamos ignorá-lo, mais o corpo tenta nos lembrar de que há algo pedindo cura. É por isso que, muitas vezes, as pessoas vivem em um estado de tensão constante, mesmo sem motivo aparente. O corpo se torna vigilante, espera o golpe, mesmo quando o perigo já passou. Essa hipervigilância é a memória física do medo, uma tentativa de se proteger de uma dor antiga. O corpo, na sua inocência, acredita que está nos mantendo seguros, mas, na verdade, está apenas repetindo o alerta do passado. A sabedoria bíblica já intuía esse princípio quando dizia: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Provérbios capítulo 17, versículo 22. A emoção e o corpo estão entrelaçados. O que sentimos molda o modo como respiramos, andamos e até como olhamos para o mundo. Por isso, a cura emocional não é um conceito mental, é uma experiência física. Ela precisa descer da cabeça e tocar o corpo. Precisa ser sentida, não apenas compreendida. A verdadeira libertação começa quando paramos de lutar contra o corpo e começamos a ouvi-lo. Quando aceitamos que ele não é inimigo, mas mensageiro, que ele não está nos sabotando, mas tentando nos proteger. O corpo guarda as cicatrizes da alma e, ao mesmo tempo, guarda também a chave para libertá-la. Ele é o templo onde o passado repousa e onde o presente pode finalmente trazer paz. Porque curar não é esquecer o que aconteceu. É permitir que o corpo, a mente e o coração contem juntos uma nova história. Há pessoas que vivem tentando controlar tudo, o que os outros pensam, o que sentem, o que vai acontecer amanhã. Planejam cada passo, temem cada imprevisto, se desgastam tentando prever o incerto. Mas sob o disfarce do controle, quase sempre habita o medo. O medo de sentir novamente o que um dia doeu demais. O controle é o muro que a mente constrói para não precisar encarar o abismo da vulnerabilidade. E quanto mais alto esse muro, mais distante fica a liberdade interior. Epicteto dizia: não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece que nos fere. E é nesse espaço entre o que acontece e a reação que o medo costuma se esconder. O controle é uma tentativa de evitar o imponderável, mas o imponderável é a própria essência da vida. Nenhum de nós tem domínio sobre tudo. A tentativa de controlar é o desejo inconsciente de impedir que a dor volte, mas a dor não se impede, se compreende. Enquanto tentamos controlar, deixamos de viver. O controle emocional excessivo é frequentemente confundido com força, mas ele é o contrário da força. A verdadeira força está na confiança, não na rigidez. Está em permitir que a vida flua, mesmo sem entender tudo. O controlador acredita que a paz vem da certeza, mas a paz verdadeira nasce da entrega. Entregar-se não é desistir, é confiar no que está além da aparência. Quando o medo é aceito, ele se dissolve. Quando é negado, se disfarça de necessidade de controle. Quantas vezes você já tentou segurar uma relação, uma situação, uma emoção e acabou exausto? O esforço de controlar é o que mais nos afasta da serenidade. A alma cansada não precisa de mais esforço, precisa de confiança. É nesse ponto que a sabedoria espiritual e a ciência se encontram. Ambos afirmam que a resistência constante ao fluxo da vida gera tensão, ansiedade e sofrimento. O que você resiste, persiste. O que você aceita, transforma. Talvez seja a hora de soltar um pouco, de permitir que a vida mostre que o amor e o controle não caminham juntos, que paz e domínio são coisas diferentes. A paz vem do acolhimento, o domínio vem da imposição. A cura começa quando compreendemos que controlar é uma tentativa de se proteger da dor, e a liberdade começa quando aprendemos a confiar mesmo na incerteza. Porque a alma que confia não precisa controlar, apenas estar presente. A mente é uma contadora de histórias. Ela organiza o mundo com base nas lembranças, nas emoções e nas experiências que já viveu.
A neurociência mostra que o cérebro raramente vê o que está diante de si com pureza. Ele preenche lacunas, reconstrói o presente com os fragmentos do passado. É por isso que tantas vezes reagimos a algo que não está realmente acontecendo agora, mas ao que já aconteceu antes. Não respondemos ao momento, respondemos à memória que ele desperta. Você já percebeu como às vezes uma palavra gentil pode te causar desconforto? Um elogio pode trazer culpa? Uma aproximação pode gerar medo? Isso acontece porque, em algum ponto da história, amor foi confundido com manipulação, carinho com abandono, atenção com perigo. E então, quando o presente oferece afeto, a mente o distorce. Ela pensa, isso já aconteceu e doeu. E antes mesmo que o coração perceba, o corpo reage. O passado se torna filtro, e o filtro, prisão. A sabedoria bíblica ecoa esse princípio quando nos ensina que o homem é aquilo que pensa em seu coração. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Não é o que acontece fora que molda a nossa vida, mas o significado que damos por dentro. Quando olhamos o presente com os olhos do passado, o futuro se torna apenas uma continuação daquilo que já foi. É como assistir ao mesmo filme, esperando um final diferente, sem perceber que o roteiro é o mesmo. O verdadeiro trabalho interior começa quando aprendemos a reconhecer essa ilusão. Quando paramos, respiramos e dizemos, isso é de agora ou é de antes? Essa pergunta abre espaço. Ela desacelera o ciclo. A mente quer reagir, mas a consciência quer compreender. E é nessa pausa que mora a cura. Porque nesse instante, você deixa de ser refém da lembrança e começa a ser criador da própria experiência. Curar o passado é aprender a ver o presente com olhos novos. É aceitar que a história existiu, mas que você não é mais o mesmo personagem. O cérebro pode tentar recriar o velho cenário, mas o coração pode escrever outro fim. A memória não precisa desaparecer. Ela apenas precisa encontrar um novo significado. Quando isso acontece, o passado deixa de ser prisão e se torna mestre. Porque o que foi dor, agora ensina. E o que um dia te aprisionou, agora te liberta. A Bíblia conta que o povo de Israel foi libertado da escravidão no Egito, mas continuou cativo por dentro. O corpo era livre, mas a mente ainda vivia sob o jugo das lembranças antigas. Esse é o retrato de muitos de nós. Podemos mudar de vida, de lugar, de circunstância, mas se o pensamento continua preso ao medo, à culpa ou à dor, ainda habitamos o Egito interior. A escravidão moderna não tem correntes visíveis. Ela se manifesta em pensamentos recorrentes e em emoções que se repetem silenciosamente. O Egito é o símbolo de tudo o que nos prende, sem precisar de muros. É o passado que se repete na forma de resistência. É o medo de perder o controle, o medo de sentir, o medo de se permitir confiar novamente. O povo de Israel foi liberto por Moisés, mas não libertou a si mesmo. Murmurava, temia, desejava voltar ao velho lugar simplesmente por ser conhecido. Assim também fazemos quando preferimos a dor familiar à liberdade desconhecida. O sofrimento, por mais duro que pareça, oferece uma estranha sensação de segurança, porque é previsível. O deserto, que veio após o Egito, representa o processo de cura. É o lugar onde o velho eu morre para que o novo possa nascer. O deserto é o espaço entre o que fomos e o que podemos ser. É o silêncio em que o ego se dissolve e a alma aprende a confiar. É o período em que Deus, ou a consciência maior, fala baixinho dizendo: você não precisa mais carregar o que passou. Mas para ouvir essa voz é preciso suportar o vazio. O deserto não é castigo, é transformação. Dentro de cada um de nós há uma travessia semelhante. Há uma parte que ainda lamenta o Egito, que quer voltar ao conhecido, e outra que ouve o chamado para avançar. A cura acontece quando deixamos de alimentar o lamento e começamos a seguir o som do chamado. E esse chamado não grita, ele sussurra. Ele pede silêncio, pede presença, pede coragem de seguir caminhando mesmo quando o horizonte ainda não se revela. O Egito interior só perde poder quando aceitamos atravessar o deserto. Quando entendemos que a liberdade não é ausência de dor, mas presença de consciência. A verdadeira libertação não é mudar de lugar,
é mudar de olhar. Porque enquanto a mente ainda estiver acorrentada àquilo que foi, a alma continuará buscando caminhos que a conduzam de volta. E a cura começa exatamente quando você decide permanecer no deserto o tempo necessário para deixar o velho eu partir em paz. Muitos dizem, eu já perdoei, mas o corpo ainda endurece quando o nome daquela pessoa é mencionado. O coração ainda se fecha quando um gesto semelhante acontece. O perdão, nesses casos, é apenas intelectual. É um conceito aprendido, mas não sentido. E enquanto o corpo ainda reage com tensão, raiva ou defesa, a ferida continua aberta. O perdão verdadeiro não é uma decisão da mente, é uma liberação da alma. O perdão racional nasce da pressa de seguir em frente. Queremos resolver logo, apagar o incômodo, provar a nós mesmos que somos evoluídos, que não guardamos mágoa. Mas a pressa não cura, apenas mascara. Quando o coração ainda sangra, o perdão dito é apenas uma tentativa de controle emocional, uma forma de fugir do desconforto. É por isso que, mais cedo ou mais tarde, a dor volta. E volta travestida de novas relações, novas mágoas, novas histórias. Jesus ensinou que o perdão verdadeiro não está nas palavras, mas na transformação do coração. Ele não pediu que negássemos a dor, mas que a transcendêssemos. Quando ele mostrou suas feridas após a ressurreição, elas já não sangravam, estavam cicatrizadas. Isso é perdão, olhar para a ferida e perceber que ela já não domina mais o que você sente. É lembrar sem sofrer, é reconhecer o acontecido sem permitir que ele dite o presente. O perdão racional tenta convencer o ego de que tudo está resolvido. O perdão real dissolve a dor na compreensão. A mente diz, eu já perdoei. O coração responde, ainda não consegui soltar. E enquanto não houver alinhamento entre essas duas vozes, o peso permanece. O perdão só se torna libertador quando há humildade para admitir que ainda dói e coragem para permanecer com essa dor até que ela se transforme em amor silencioso. Perdoar não é esquecer, nem justificar. É compreender. É deixar que a lembrança perca o poder de ferir. O perdão não é o fim da dor, é o começo da sabedoria. Quando o coração perdoa de verdade, ele não busca mais revanche nem explicações. Ele apenas reconhece que segurar a dor é o mesmo que permanecer preso ao passado. E então, finalmente, solta. Porque entende que o perdão não é um presente para o outro, mas o bilhete de liberdade que você entrega a si mesmo. Há um momento sutil na caminhada interior em que a mente, cansada de sofrer, começa a se orgulhar de já ter superado. É o instante em que o ego veste o disfarce da iluminação. A pessoa passa a dizer que está em paz, que nada mais a atinge, que tudo é aprendizado. Mas por trás dessa aparente serenidade, ainda existe medo. Medo de olhar para o que realmente dói. O orgulho espiritual é uma fuga elegante. Ele não grita, não se impõe. Apenas se esconde atrás de palavras bonitas e conceitos elevados. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Essa passagem não fala de humildade como submissão, mas como verdade interior. A humildade espiritual é a coragem de admitir: ainda estou aprendendo. O orgulho espiritual, por outro lado, transforma o aprendizado em escudo. Ele faz da sabedoria um muro, não uma ponte. Ele impede o crescimento porque se recusa a admitir a dor. É fácil confundir consciência com fuga. É fácil usar frases espirituais para silenciar o que ainda clama por cura. Tudo acontece por um motivo. Era para ser assim. Eu já libertei. Essas expressões podem conter verdade, mas também podem ser máscaras, porque compreender não é o mesmo que sentir. E se o coração ainda endurece, é sinal de que a lição ainda não desceu ao centro do ser. A verdadeira sabedoria não tem pressa de parecer sábia, ela apenas é. A cura acontece quando há honestidade emocional. Quando a alma, despida de justificativas, pode dizer: ainda dói, ainda tenho medo, ainda não consegui soltar. Essa confissão silenciosa é o início da transformação.
O orgulho espiritual quer mostrar força, mas é a vulnerabilidade que traz poder. O coração humilde não finge estar curado. Ele se coloca nas mãos da vida e diz: mostra-me o que ainda preciso ver. A armadilha do orgulho espiritual é perigosa, porque aprisiona a alma em uma falsa paz. Mas quando o ego se rende, a graça entra. A luz não vem para quem finge estar pronto, vem para quem se abre, mesmo em pedaços. A humildade de reconhecer as próprias sombras é o solo onde a verdadeira cura floresce. Porque Deus, a vida ou a consciência maior, não busca perfeição, busca a verdade. E é na verdade, nua e simples, que o espírito encontra descanso. Vivemos em uma época que teme o silêncio e idolatra a pressa. Quando algo dói, buscamos resolver imediatamente. Procuramos um novo relacionamento, uma nova meta, um curso, uma meditação curta. Qualquer coisa que alivie, que distraia, que nos faça sentir no controle novamente. Mas o que a pressa oferece é apenas anestesia. Ela não cura. Ela apenas adormece o sintoma enquanto a causa continua viva, esperando o momento certo para se manifestar outra vez. A mente moderna confunde movimento com transformação. Acredita que agir é sempre evoluir. No entanto, a alma tem um ritmo diferente. A alma precisa de pausa, precisa de escuta, precisa de tempo. Quando tentamos remendar o que está rasgado sem compreender o porquê do rasgo, o tecido se rompe de novo. É como colocar um remendo em algo que exige reconstrução. E a cada rompimento, o coração fica um pouco mais cético, um pouco mais cansado, um pouco mais distante da própria fé. As soluções rápidas oferecem alívio, mas não libertação. Elas fazem parecer que o problema está resolvido, mas apenas o escondem sob uma nova camada de ocupações. É assim que se formam os ciclos emocionais: dor, distração, alívio, repetição. E quanto mais se repete, mais o padrão se solidifica. A verdadeira cura, no entanto, é silenciosa e paciente. Ela não acontece no fazer, mas no permitir. Permitir sentir, permitir compreender, permitir ficar um pouco no vazio, sem precisar preenchê-lo de imediato. Sêneca escreveu que o tempo cura o que a razão não consegue. O tempo aqui não é a passagem dos dias, mas a disposição de permanecer presente no processo. Curar não é correr do desconforto, é atravessá-lo com consciência. Toda tentativa de apressar a cura é uma forma de negar a sabedoria que ela contém. A dor só cumpre seu papel quando é escutada até o fim. O ciclo do reparo rápido se quebra quando paramos de buscar soluções e começamos a buscar sentido. Quando entendemos que a dor não veio para destruir, mas para revelar o que precisa ser ajustado dentro de nós. Porque o verdadeiro remendo não é aquele que disfarça o rasgo, mas o que transforma o tecido. E o tecido da alma só se fortalece quando costurado com presença, paciência e verdade. O cérebro humano é uma máquina de sobrevivência. Ele foi moldado para reconhecer padrões, repetir o que já conhece e evitar o desconhecido. Esse mecanismo é útil diante do perigo, mas se torna uma armadilha quando o perigo é emocional. A mente cria ciclos de comportamento baseados em dopamina, o hormônio do prazer, e acaba associando dor e recompensa. É por isso que muitas vezes repetimos o que nos destrói. Não por fraqueza, mas porque o cérebro confunde familiaridade com segurança. Cada vez que revivemos um padrão, o cérebro reforça as mesmas conexões neurais. É como andar sempre pelo mesmo caminho no campo. Com o tempo, a trilha se aprofunda. Assim também acontece dentro da mente. Os pensamentos recorrentes, as emoções repetidas, as reações automáticas formam sulcos profundos no sistema nervoso. E quanto mais caminhamos por essa trilha, mais difícil parece escolher outra rota. Mas é possível, porque o cérebro, apesar de previsível, também é plástico. Ele muda, se reorganiza, se refaz quando há consciência e prática. A neurociência mostra que para quebrar um padrão é preciso interromper o circuito. Consciência, pausa e novo significado. A consciência é o primeiro passo, o momento em que percebemos
o que está acontecendo sem julgar. A pausa é o segundo, o instante em que escolhemos não reagir como sempre. E o novo significado é o terceiro, o ponto em que transformamos a reação em aprendizado. Quando isso acontece, um novo caminho neural começa a se formar. Pequeno no início, frágil, mas real. A sabedoria bíblica já ensinava isso muito antes da ciência comprovar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovar a mente é exatamente isso. Interromper o velho ciclo e permitir que um novo pensamento, uma nova emoção, uma nova forma de reagir ganhe espaço. A mente antiga repete, a mente renovada escolhe. A neuroquímica da repetição nos mostra que o vício em sofrimento é real, mas não é eterno. O cérebro aprende o que vivemos, mas também pode aprender o que queremos viver. A liberdade começa quando a repetição deixa de ser inconsciente e se torna observada. Porque o que é observado com amor começa a mudar. E quanto mais você pratica a consciência e a pausa, mais o cérebro entende que o novo caminho é seguro. E um dia, quase sem perceber, o que antes era automático se dissolve. E no lugar da repetição, nasce a escolha. O silêncio é um espelho. Ele reflete tudo o que o ruído tenta esconder. Por isso, para muitos, o silêncio é insuportável. Nele, não há distrações, não há máscaras, não há fugas. Há apenas você e o que ainda vive dentro de você. É nesse espaço quieto que as dores não curadas falam, que as memórias ressurgem, que o corpo e a alma voltam a dialogar. O silêncio, ao contrário do que se pensa, não é vazio. Ele é o lugar onde a verdade repousa, esperando ser ouvida. Muitos fogem do silêncio porque o confundem com solidão. Mas o silêncio não é solidão, é presença. É no silêncio que percebemos o que ainda pulsa em nós, o que ainda pede perdão, o que ainda busca entendimento. Quando você se senta em silêncio e observa o movimento interior, pode perceber que a mente começa a gritar. Ela tenta preencher o espaço com preocupações, lembranças, justificativas. Mas se você apenas observa, o grito se transforma em sussurro e o sussurro em clareza. A Bíblia descreve isso de forma poética, quando conta que o profeta Elias buscava ouvir a voz de Deus. Ele a procurou no vento, no terremoto, no fogo, mas não a encontrou ali. A voz veio em um sussurro suave. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12. O divino fala no espaço entre os ruídos, a alma fala na pausa. E é por isso que o silêncio é sagrado, porque nele o essencial se revela. O silêncio também é um teste de autenticidade. Nele, descobrimos o quanto da nossa paz depende do mundo e o quanto realmente vem de dentro. Quando o barulho cessa, você descobre se a tranquilidade é genuína ou apenas uma distração sofisticada. Se no silêncio você sente inquietação, é porque ainda há partes de você que não foram escutadas. E tudo o que não é escutado insiste. Tudo o que é ouvido com amor finalmente descansa. Aprender a permanecer em silêncio é uma das formas mais puras de cura. Porque o silêncio não exige respostas. Ele oferece presença. Ele nos ensina a ouvir o que o ego tenta abafar, a acolher o que o medo rejeita. Quando você se torna capaz de habitar o próprio silêncio, o mundo perde o poder de te abalar. Porque dentro de você nasce uma voz mais serena, mais sábia, mais inteira, e essa voz diz calmamente: está tudo aqui, está tudo sendo transformado. Cada relacionamento que surge em nossa vida é um espelho, um reflexo nítido daquilo que ainda precisamos compreender dentro de nós. A maneira como reagimos aos outros, o tipo de pessoa que atraímos, os conflitos que se repetem, tudo isso revela as partes internas que ainda pedem atenção e equilíbrio. As relações não vêm para nos completar, mas para nos revelar. Elas são o instrumento mais preciso que a vida usa para nos mostrar onde ainda precisamos crescer. É fácil apontar o que o outro faz de errado. Difícil é perceber o que em nós se conecta a esse padrão. Quando alguém nos fere, é natural sentir dor, mas a profundidade dessa dor muitas vezes denuncia uma ferida antiga.
É por isso que reagimos de forma desproporcional a pequenas coisas. Não estamos respondendo ao momento, mas ao passado que o momento desperta. E o outro, sem saber, torna-se o espelho dessa memória adormecida. A Bíblia ensina: a língua dos tolos traz destruição, mas a dos sábios traz cura. Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Essa frase não fala apenas das palavras, mas também das atitudes. O sábio entende que cada encontro é uma oportunidade de cura, uma chance de aprender a responder com consciência em vez de reagir com dor. Quando o outro grita, ele observa o próprio silêncio. Quando o outro se afasta, ele investiga o apego. Quando o outro mente, ele reflete sobre a própria verdade. Assim, o relacionamento deixa de ser campo de batalha e se torna campo de autoconhecimento. É preciso coragem para aceitar esse espelho, porque ele mostra o que o ego tenta esconder. Mas também é preciso ternura, porque enxergar não é o mesmo que culpar-se. O objetivo não é julgar o que você vê, mas acolher. A relação que mais fere é muitas vezes a que mais ensina. O espelho não machuca, ele apenas reflete. E se o reflexo dói, é sinal de que algo dentro de nós pede luz. As relações não são castigos nem coincidências. São convites. Convites à consciência, à presença, ao perdão. Quando você começa a enxergar o outro como parte do seu próprio aprendizado, o ressentimento se dissolve e o respeito nasce. E nesse ponto, algo silencioso acontece. A energia muda, o padrão se desfaz, e o que antes parecia dor se transforma em sabedoria. Porque compreender o espelho das relações é compreender que, no fundo, tudo o que chega até nós vem para nos ensinar a amar melhor. Há momentos em que a fé deixa de ser caminho e passa a ser fuga. A pessoa ora declara, afirma que entregou nas mãos de Deus, mas por dentro ainda se esconde da própria dor. Usa a fé como quem usa um cobertor em pleno verão, não porque precisa, mas porque tem medo de sentir o frio da verdade. E assim a fé perde sua pureza. Porque a fé que cura não é a que nega a dor, é a que a atravessa com confiança. Muitos oram para esquecer, quando o verdadeiro convite é lembrar e compreender. Deus não pede esquecimento, pede transformação. Quando Jesus ressuscitou, não ocultou suas feridas. Ele as mostrou. As cicatrizes estavam ali, não como marcas de fraqueza, mas como provas de vitória. A verdadeira fé faz o mesmo. Ela não apaga a dor, mas a redime. O milagre não está em esquecer o que aconteceu, mas em olhar para o que aconteceu e perceber que já não fere como antes. A fé que anestesia é diferente da fé que desperta. A fé que anestesia repete frases prontas e tenta substituir a presença por palavras. É uma fé de superfície que busca consolo, mas evita profundidade. Já a fé que desperta é silenciosa, madura, paciente. Ela não nega o sofrimento, mas o entrega ao tempo de Deus, sabendo que a cura vem da verdade, não da negação. É uma fé que confia mesmo sem entender e que permanece mesmo quando o alívio demora. A Bíblia é clara quando ensina que a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E a verdade nem sempre é confortável. Às vezes, é a lembrança que queremos esquecer, a emoção que queremos evitar, a vulnerabilidade que tentamos esconder. Mas é exatamente ali que a luz entra. Porque o divino não atua sobre aquilo que fingimos, atua sobre o que entregamos. A fé que cura começa com honestidade emocional. Transformar a fé em anestesia é desperdiçar seu poder. A fé não é um remédio para não sentir, é uma força para sentir sem se perder. Ela nos ensina a permanecer de pé no meio da tempestade, a confiar no processo, a ver beleza até na dor. Quando a fé é verdadeira, ela não fecha os olhos diante da ferida, ela os mantém abertos até que a ferida se transforme em sabedoria. E é nesse instante, quando a dor encontra o amor, que a alma se cura de verdade. Curar é um processo silencioso e muitas vezes doloroso, porque curar não é acrescentar, é permitir que o velho eu morra. É deixar para trás as versões de si mesmo
que nasceram do medo, da necessidade de aceitação, da culpa, da tentativa de ser o que esperavam. E assim como toda morte, essa travessia dói. Dói porque o velho eu, ainda que limitado, é conhecido. Dói porque, por um tempo, o novo ainda não tem forma. É nesse intervalo entre o que se despede e o que nasce que o ser humano costuma se confundir. Epicteto escreveu: "O que perturba o ser humano não são as coisas, mas a opinião que tem sobre elas." É essa opinião, o modo como interpretamos a dor, a perda, a mudança, que define se atravessamos o deserto com fé ou com resistência. O novo eu não nasce enquanto lutamos contra a mudança. Ele só floresce quando paramos de pedir para voltar a ser quem fomos. É no momento em que dizemos sim ao processo, mesmo sem entender, que a alma começa a se reorganizar. A travessia não acontece de um dia para o outro. É um processo de desapego constante. A mente quer respostas rápidas, mas a alma quer amadurecimento. E amadurecer é aprender a esperar o tempo certo das coisas. O velho eu é construído sobre o medo, o novo sobre a confiança. O velho se move por necessidade, o novo por presença. O velho busca controlar, o novo aprende a fluir. Essa transição é sutil, mas poderosa, porque quando o novo eu começa a emergir, a vida deixa de ser sobrevivência e se torna expressão. A Bíblia nos mostra esse princípio em inúmeras passagens, mas talvez nenhuma seja tão simbólica quanto a de Nicodemos, quando Jesus lhe diz: "É necessário nascer de novo." Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Nascer de novo não significa mudar de corpo, mas de consciência. Significa permitir que o Espírito, que é vida e verdade, sopre sobre as partes de nós que ainda dormem. E isso não acontece pela força, acontece pela entrega. A verdadeira libertação é quando você pode lembrar sem reagir. Quando o passado se torna apenas uma lembrança, não mais uma ferida. Quando o que te feriu se transforma em sabedoria e o que te derrubou passa a te sustentar. A travessia do novo eu é a passagem da dor para a compreensão, da resistência para a confiança, da busca para a presença. E quando esse novo ser emerge, nada do que foi perdido parece realmente ter sido. Porque no fundo, tudo o que a vida retirou era apenas o que impedia você de ser quem realmente é. Revisitar o passado não é retroceder, é libertar o que ficou aprisionado no tempo. É voltar ao ponto onde algo se partiu e recolher o pedaço que faltava. A vida não nos pede para reviver a dor, mas para iluminá-la. Porque quando olhamos para o que nos feriu com novos olhos, aquilo que antes era peso se transforma em força. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. A verdade que liberta não é a externa, é a interna. É aquela que silenciosamente nos mostra que não há mais necessidade de lutar contra o que já foi. Epicteto dizia que ninguém é livre enquanto acredita que o poder de mudança está fora de si. E talvez essa seja a essência da cura. Entender que não é o outro que precisa mudar, nem o passado que precisa ser reescrito, mas o olhar que precisamos refinar. Quando esse olhar se expande, a dor deixa de ser inimiga e passa a ser mestra. O que parecia castigo se revela como convite, e cada lágrima, vista de perto, mostra que sempre foi um chamado para crescer em compreensão. A dor não curada é uma semente adormecida. Se você não a trata, ela brota novamente em solo diferente. Mas se você a acolhe, ela floresce. Ela se transforma em compaixão, em sabedoria, em quietude. Porque curar não é esquecer, é integrar. Reaceitar que o que aconteceu faz parte da história, mas não define o destino. A dor deixa de ser uma sombra que te persegue e passa a ser uma raiz que te sustenta. Transformar dor em sabedoria é, no fundo, transformar resistência em aceitação. É entender que cada queda tinha um propósito e que o sofrimento só se prolonga quando lutamos contra o aprendizado que ele traz. Quando finalmente aceitamos o que foi, descobrimos que não há nada a perdoar, apenas a compreender. E é nesse instante que a alma se torna madura, serena e inteira.
Se esta mensagem tocou algo em você, escreva nos comentários. Eu transformo minha dor em sabedoria e caminho em paz. Que essa frase ecoe como um compromisso silencioso com a própria evolução. E lembre-se de se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada palavra é um convite à prosperidade interior, à riqueza que nasce quando a dor encontra sentido e o coração finalmente encontra descanso. Porque no fim, toda ferida curada se transforma em luz. E toda luz um dia foi ferida que aprendeu a brilhar.